Os clubes de tiro estão cada vez mais perto do fim. Infelizmente, ao que tudo indica, parece que essa é a realidade que nós vamos enfrentar, pelo menos a grande maioria dos clubes de tiro, né? Nós temos várias questões aí, esse vídeo vai ficar um pouco longo, eu vou tentar resumir para vocês. Mas o que eu quero dizer antes de mais nada é, se vocês querem ficar por dentro de tudo que acontece na parte jurídica, especialmente do tiro esportivo, sugiro e recomendo demais seguir Fabrício Rabelo. Esse aqui é extremamente conhecedor do assunto, apesar de fazer vídeos muito longos, mas ele explica com detalhe todas essas questões. Vou tentar resumir o último vídeo dele, né, que o título é STF vai julgar distância dos clubes de tiro. Mas antes de eu te contar o que está acontecendo, eu vou fazer um vídeo com um breve resumo de toda a situação dos clubes de tiro. Mas o que ele está falando agora no vídeo é que foi para as mãos do STF julgar se essa questão da distância do horário de funcionamento dos clubes de tiro é competência da União, via decreto ou não, e se isso de fato for julgado, pelo menos em Uberlândia, dos 8 clubes de tiro, eu acredito que 7 estão com a distância inferior de 1 quilômetro das instituições de ensino, então não teremos mais para onde correr e os clubes irão fechar. Mas deixa eu contar toda a historinha para vocês. Vamos lá, começa aqui. Começa quando foi feito o decreto, né? O decreto que foi o primeiro decreto que o Lula fez e depois ele veio, né, emendando em 21 de julho de 2023. E aí a parte mais complicada é aqui, ó. No artigo 38, estabelece que para conceder o CRs à entidade de tiro esportivo, o comando do Exército deverá observar os seguintes requisitos: distância do interessado superior a 1 quilômetro em relação a estabelecimento de ensino públicos ou privados. Funcionamento entre 6 horas e as 22 horas. Se fosse somente para as novas concessões já seria um absurdo, mas o pior é que vem aqui falando que as entidades de tiro esportivo que na data da publicação desse decreto estiverem em desconformidade com os dispostos do inciso 1 e 2, deverão adequar-se no prazo de 18 meses. E esse prazo de 18 meses vence agora, né, no dia 21 de dezembro de 2024. Então nós estamos com a corda no pescoço e contando tempo. E não estamos vendo muitas soluções. Baseado nisso, o que foi a primeira coisa que a gente fez, né? A gente correu e tentou fazer um projeto de lei municipal. Por que um projeto de lei municipal? Porque é justamente competência do município, de acordo, né, com o artigo 3, vamos vir aqui, ó, na nossa Constituição, de acordo com o artigo 30, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local, e o inciso 8º, promover no que couber adequação ao ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, são competências do município. Então a Constituição, antes de mais nada, garante ao município que é ele quem vai legislar, não exclusivamente sobre clubes de tiro, mas sobre todas as atividades comerciais do município. Quem vai determinar onde e como devem funcionar essas atividades são o município. Então a gente fez um projeto de lei para garantir o óbvio, o que já está na Constituição, que é tão somente competência do município legislar sobre isso. Então, um decreto de lei não poderia vir atropelando tudo isso e tirando do município a prerrogativa de tratar sobre esses assuntos. Até porque nós temos que a missão, quando a gente está falando do Exército, é tão somente fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Então aqui percebe-se que nem sequer, quando a gente fala de União ou do Exército, não fala sobre a prática em si do tiro esportivo. Então, ainda assim, se fosse falando sobre os locais de fiscalização relacionada à produção e o comércio, ainda assim teríamos muita briga. Mas exclusivamente da prática do tiro esportivo, que é o que está acontecendo, não tem o menor cabimento. Mas a gente sabe, né, que quando são políticas que têm um viés ideológico, as questões técnicas são deixadas completamente de lado. E aí, baseado nisso tudo, né, nós tivemos uma decisão favorável, que foi proferida, né, por uma ação que foi empreitada por um clube de tiro de Brasília, e ele teve uma liminar decidindo favorável, uma medida liminar, um mandato de segurança, para que o clube pudesse funcionar. Baseado no que o juiz decretou isso? Primeiro, que existe um outro decreto em vigência, que é o 10.030 de 2019,
E nesse decreto fala que os estandes de tiro de pessoas jurídicas a que se refere, né, o caput, atenderão aos requisitos estabelecidos pelo poder público municipal quanto à sua localização. Lógico, se isso está na Constituição, que é a competência do município, não só esse decreto, mas todos os outros, igual que o Lula fez, tinha que vir tratando o assunto dessa forma, que o município que vai regulamentar sobre essa questão. Então, sabiamente, né, de forma muito correta, o juiz aqui analisando falou que tem choque de interesse, que o decreto que foi feito agora pelo Lula tem conflito com o decreto em vigência e que, assim, tem que prevalecer o decreto, né, a lei, a norma, que menos transtorno causa ao administrado, ou seja, a nós, né, os clubes de tiro, os interessados, e que mais respeita o direito constitucional à propriedade privada e ao livre exercício da atividade empresária, razão pela qual a inovação quanto à distância do clube de tiro em relação ao estabelecimento de ensino deve ser relegada. Então, nós já temos mandado de segurança, né, uma liminar proferida por um juiz, concedendo ao clube de tiro que possa continuar as suas atividades. Nós já temos esse projeto de lei aprovado em vários municípios. E agora, o que o PT fez? Pegou o projeto de lei de um dos municípios, né, o de Ribeirão, e distorceu completamente os fatos. O normal e o caminho jurídico legal, quando tem uma lei municipal que está em divergência de uma lei da União ou da Constituição, esse processo tem que ser julgado no Tribunal de Justiça do município. E aí o que o PT fez? Atropelando todos os processos, pediu ao STF, né, entrou com questionamento no STF, pedindo para que essa lei aprovada no município de Ribeirão seja revogada. E, obviamente, né, por que eles entraram com essa DPF no Supremo Tribunal Federal? Primeiro, porque no Supremo Tribunal Federal é um júri hoje que tem um parecer muito mais ideológico, né? A gente sabe que as ações lá não são julgadas de acordo com critérios técnicos, que manda e que pede, né, toda a ordenação jurídica. Lá os juízes dão opinião, lá os juízes seguem viés ideológicos e tem muito mais chance de aprovar essa ação do PT. E segundo, porque uma vez julgado no STF, não vai caber recurso, se fizesse de acordo com o que manda o procedimento. E, por exemplo, a ação de Ribeirão Preto fosse julgada no Tribunal de Justiça de Ribeirão, cada município teria que ser julgado no seu estado. Então, daria muito mais trabalho para o PT fazer isso e muitas dessas ações poderiam ser favoráveis às leis municipais, garantindo ao município a prerrogativa da Constituição de legislar sobre a ocupação do uso e assim determinar que os clubes de tiro possam funcionar. Bom, e se for julgado no STF realmente o pedido procedente do PT? O que vai acontecer? Infelizmente, os clubes de tiro pararão de funcionar. É lógico que os nossos parlamentares estão tentando derrubar o decreto, né, de lei que estabelece essa distância do clube de tiro, ou pelo menos adequar. É lógico que tem leis em tramitação tentando com que se regulamente tudo isso, né? Mas eu, particularmente, nesse momento, nesse cenário político tenso que nós estamos vivendo, um tema como esse das armas eu acho difícil de avançar no Congresso, no Senado, e mesmo assim depois não ser vetado pelo presidente e não vir a ser julgado pelo STF de forma inconstitucional. Então nós estamos com a corda no pescoço e tem muita gente que ainda não atendeu isso, não entendeu e não está percebendo a importância e a gravidade disso. Tem grande chance de todos os nossos clubes de tiro serem fechados, ou pelo menos a grande maioria dos clubes de tiro. Não tem como adequar, não dá para simplesmente mudar o clube de tiro de lugar ou fechar as instituições de ensino que estão próximas aos clubes. Então é uma sinuca de bico que nós estamos vivendo agora. Eu estou correndo atrás a todo momento, tentando encontrar soluções, tentando aprovar o projeto de lei, mas nem aqui em Uberlândia nós não conseguimos aprovar esse projeto de lei, porque vai no jurídico, o jurídico não entende tudo isso que a gente tentou explicar aqui, e depois, se é levado à votação, tem chance ainda de muitos vereadores que fazem arminha e pedem voto não votarem favorável. Então, pessoal, resumindo é isso, peço mais uma vez, sigam o Fabrício Rabelo, acompanhem o seu trabalho que é brilhante e incrível e vamos juntos tentar trabalhar para encontrar soluções para que os clubes de tiro possam se manter em funcionamento. Valeu? Forte abraço!